A gente tem umas questõezinhas para a gente recapitular, para ver se vocês, fixaram na mente aí os assuntos, tudo bem? 21. A escola fulano de tal, educação integrada, gerou um arquivo e após o seu uso, enviou para o arquivamento. Com relação à natureza da entidade criadora, assinale a alternativa correta de classificação. Ora, se é uma instituição escola fulano de tal, educação integrada, e se ele está falando da classificação quanto à natureza da entidade criadora, classificação quanto à entidade, então logo ele está falando de qual ele é o quê? Ele é o quê? Institucional. Instituição educacional. Questão aí, letra E. 22. Quanto à entidade produtora, os arquivos se classificam em entidade produtora, a gente falou, pode ser públicos, institucionais, comerciais, familiares ou pessoais. Mas não tem essa opção aí não, pessoal. Tem essa opção não. Qual é a outra opção que eu falei? Eles podem ser também públicos ou privados. Públicos ou privados. Letra A. 23. Os arquivos, quanto à natureza dos documentos, classificam-se em quanto à natureza dos documentos. Já sei quanto à natureza dos documentos é ostensivo e sigiloso. Mas não está aí não. Ostensivo e sigiloso não, gente. Aí é quanto à natureza do assunto. E é uma classificação documental, não é uma classificação sobre arquivos. É uma classificação sobre documentos. Então, quanto à natureza dos documentos, eu tenho o quê? Arquivo especial e especializado, letra A. Veja como é fácil, né? Facinho. 24. Arquivo especializado é aquele que guarda documentos que merecem tratamento diferenciado em sua guarda e conservação, em virtude de sua forma física ou suporte especial. Esse especializado é? Gente, se eu falo especializado, é aquele que fala de um assunto que é específico, que fala de um assunto específico. Ora, ele está falando que precisa de tratamento diferenciado para guardar, para conservar devido à forma física e suporte especial. Isso aí é arquivo o quê? Especial. Então está errado isso aí. 25. O arquivo morto é aquele que deixa de existir na organização e, portanto, é simplesmente descartado. Arquivo morto passa uma ideia equivocada, um estereótipo, cria uma imagem errada dos arquivos permanentes. Arquivo morto está equivocado, é um termo que está cada vez mais em desuso. Não utilize esse termo, por favor. Agora, veja uma questão que está totalmente errada. Porque, em primeiro lugar, se o arquivo morto ele é conhecido ainda popularmente, erroneamente, por arquivo permanente, ele não poderia ser descartado. Então, já daria também errado. Tá bom? O arquivo permanente não pode ser descartado. A outra é que não existe arquivo morto. Tem um arquivo morto, está equivocado. Tudo bem? Então, a questão está errada. 26. Uma das vantagens reveladas pela segunda idade é a racionalização, ou seja, a otimização de espaço da guarda dos documentos arquivísticos. Ora, eu falei para vocês, qual é a finalidade para que servem os arquivos intermediários? Para economizar espaço, para racionalizar espaço dos arquivos correntes. Tá bom? Então, a principal vantagem da segunda idade, do intermediário, é economizar espaço no arquivo corrente. Questão correta. 27. Os arquivos podem ser divididos em correntes, semipermanentes ou limbo e permanentes. Tá correto, não tá isso aí? Tá, Tá? Correntes, tudo bem. Semipermanentes, né? Ok, né? Limbo, correto. E permanentes, né? Tá certo? Tá não, gente. Semipermanentes é semi-ativo. Pessoal, mas é a mesma coisa não. É semi-permanente, não. É semi-ativo. Corrente, intermediário semi-ativo ou limbo e permanente. Então tá errado, tá bom? Questão aí tá errada. 28. Caso haja documentos que não sejam frequentemente consultados, eles devem, por questões econômicas, serem transferidos a outro espaço,
que é conhecido como arquivo intermediário. Ora, qual é a função do arquivo intermediário? Tem documentos que deixaram de ser frequentemente consultados e por isso, por questões econômicas, devem ser transferidos para outro espaço. Questão, o quê? Correta. Corretíssima. 29. A destinação final dos documentos, indicada na tabela de temporalidade, consiste na eliminação ou na guarda permanente. Tá certo isso aí? Destinação final é a terceira fase da gestão documental, que é produção, utilização, manutenção e destinação final. Tudo bem? Então veja, a destinação final dos documentos está indicada lá na tabela de temporalidade, consiste em duas coisas. Ou eliminar, ou seja, descartar, ou guardar os documentos para sempre, forever. Falei isso não? Falei inclusive ainda agorinha. Eu falei que na tabela de temporalidade, a tabela de temporalidade vai permitir uma avaliação dos documentos para decidir se eu vou eliminar ou se eu vou guardar para sempre. Questão aí tá corretíssima. 30. Os processos de passagem de documentos do arquivo corrente para o intermediário e deste para o permanente são denominados respectivamente avaliação e seleção. Tá certo isso, tá? Os processos de passagem de documentos do arquivo corrente para o intermediário e deste para o permanente são denominados respectivamente avaliação e seleção. Qual é o nome da passagem do arquivo corrente para o intermediário? Qual é? Transferência, transferir. Qual é o nome da passagem do documento do arquivo intermediário para o permanente? É o quê? Recolhimento. Recolhimento. Então, para a questão da correta, em vez de ter avaliação e seleção, tinha que ser transferência e recolhimento. Questão tá erradinha. Essa aí vocês não caem não, eu tenho certeza. A pessoa está estudando em casa, duvido que caia na questão dessa, tá bom? O pessoal aí já está fera. 31. Como um dos requisitos básicos de sua função, o responsável pela avaliação documental deve conhecer a estrutura e o funcionamento da instituição a ser avaliada. Ora, eu falei para vocês que a comissão, que é formada por vários profissionais, que é multiprofissional ou multidisciplinar, as pessoas que estão lá, é muito importante que elas conheçam realmente o funcionamento, a estrutura da instituição a ser avaliada. Porque a partir dessa avaliação, ela precisa ser criteriosa. E é só conhecendo o funcionamento da estrutura que eu vou ter subsídio, para o quê? Para fazer uma avaliação correta. Tudo bem? Então a questão está corretíssima. 32. A tabela de temporalidade é um instrumento auxiliar aplicado aos documentos na fase permanente do ciclo vital dos documentos. A tabela de temporalidade é um instrumento auxiliar aplicado aos documentos na fase permanente do ciclo vital dos documentos. Vamos lá. A tabela de temporalidade, ela é aplicada em qual fase? Quais idades? Primeira e segunda idade. Ela é aplicada na fase permanente? Claro que não, gente. Ela não é aplicada na fase permanente. Agora, o uso da tabela de temporalidade, ela permite o que? A criação das 3 idades, inclusive a fase permanente. Mas ela não é aplicada na fase permanente. Tudo bem? Não caia nessa, tome cuidado. Então tá erradinho essa aí. 33. Os documentos considerados correntes são caracterizados por estarem ativos ou em curso. Em muitos casos, mesmo quando não há mais a movimentação dos documentos, eles são alvo de consultas frequentes. Ora, qual é o conceito do arquivo corrente? Qual é? Documentos em curso ou consultados frequentemente, que são usados com muita frequência, e que por esse motivo deve ficar próximo de mim, dos meus escritórios ou em repartições próximas de fácil acesso. Então vamos lá, vamos ver se está correto ou está errado. Os documentos considerados correntes
são considerados por estarem ativos, inclusive ativo é um dos nomes dele, que é o que? Corrente, ativo, de gestão, de movimento, administrativo e por aí vai. Ou em curso, inclusive alguns podem chamar também o arquivo corrente de arquivo em curso, não tem problema, está correto. E em muitos casos, mesmo quando não há mais a movimentação, ou seja, mesmo quando ele está paradinho ali por alguns dias, por algumas horas, eles ainda são alvo de consultas frequentes. Isso quer dizer que no arquivo corrente, a gente pode ter sim documentos que deixaram de serem movimentados, eles estão parados. Mesmo com o nome arquivo de movimento ou arquivo ativo, ele pode estar parado, até porque é um arquivo. Se não ficasse parado, não seria arquivo. Só que mesmo parado, eles são acessados com muita frequência. Tudo bem? Questão está corretíssima. Vamos lá. 34. As 3 idades dos arquivos não são complementares. Tomando-se por base que um documento pode passar diretamente da primeira para a terceira idade, não necessitando passar pela segunda idade. Verdade, né, gente? Ó, a gente pode passar, é possível passar da primeira direto para a terceira idade? É possível. Se necessitar passar pela segunda idade? É possível? É? É. Eu falei o nome disso. Qual é o nome disso? Recolhimento. Até porque recolhimento é sempre enviar para arquivo que? Permanente. Recolhendo é enviar para arquivo permanente, não importa de onde, ou do corrente ou do intermediário, não importa. Mas o que ele diz aqui é verdade. É possível sim passar um documento direto do arquivo corrente para o permanente. Já falei disso. É possível sim. Mas a CESP, que é a dona dessa questão aqui, ela é muito capciosa. Ela tem uma característica que às vezes pega o aluno. É o quê? É falar uma verdade para comprovar uma mentira. Então veja que no final ele justifica, ele fala uma verdade. Realmente é possível passar da primeira para a terceira idade direto, sem passar pela segunda idade. Mas ele usa esse argumento que é uma verdade para dizer, ou melhor, para comprovar uma mentira, dizendo que as 3 idades não são complementares. Veja que eu tenho aqui uma inverdade sendo justificada por uma verdade. Então tome cuidado com isso. Vamos dar um exemplo. Vem pra cá. Vocês sabem que tem lá no ensino médio, nós temos lá primeira, segunda e terceira idade. A minha época era ginásio. Né? Científico. Primeiro ano, segundo, terceiro ano do científico. Tô velho, viu? Tô velho. Mas veja bem, primeiro, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Vamos dizer que tem um cara gênio, um cara muito inteligente, que ele conseguiu ser aprovado, ele passou direto do primeiro ano do ensino médio para o terceiro ano do ensino médio. Porque ele era muito inteligente. Inclusive tem gente direto. Eu vi um caso recente de um rapaz que parece que terminou mestrado em matemática com 18 anos. Então é possível, tem gente que tem um maior QI mais elevado tal, e por aí vai. Então veja, vamos dizer que essa pessoa, esse gêniozinho, passou lá direto do primeiro ano para o terceiro ano, sem passar pelo segundo ano. Veja, então eu posso dizer que devido ao fato desse rapaz ter passado do primeiro ano do ensino médio para o terceiro ano direto, sem passar pelo segundo ano, faz com que primeiro, segundo e terceiro ano do nível médio não sejam complementares? Não. É claro que primeiro, segundo e terceiro ano do nível médio são complementares. Mas teve um rapaz que passou direto. Então perceba que é isso que está acontecendo na questão. Olha para a questão, vem cá. As 3 idades são sim complementares. As 3 idades são complementares, mesmo sabendo que alguns documentos passam direto da primeira para a terceira idade. Então a questão está o quê? Está errada. Elas são sim complementares. Tome muito cuidado com isso. Tá bom? 35. Assinale a afirmativa correta a respeito dos arquivos intermediários. Letra A. Devem necessariamente ser conservados próximos aos escritórios. É? Esse aqui? Não, esse aqui qual é o arquivo? Qual é o arquivo? Corrente. Devem disponibilizar
seus documentos para consultas frequentes, certo? Certo? Isso aqui é o quê? Corrente. São também chamados de limbo, purgatório ou arquivo morto. Ora, limbo e purgatório estaria correto. Limbo e purgatório estaria correto, mas arquivo morto, de jeito nenhum. E arquivo morto, teoricamente, se a gente fosse aceitar esse nome, seria o arquivo permanente. Guardam documentos oficiais ou de valor histórico em caráter permanente. Aí é o permanente. Reúnem documentos que precisam estar acessíveis, apesar de menos consultados. Está óbvio aí, né? Até por exclusão, letra E. Letra E. E a nossa última questão aqui da nossa aula, ó, 36. Não é um elemento constante numa tabela de temporalidade. O que é que não tem na tabela de temporalidade? Ó, tipo ou assunto do documento? Claro que tem que ter. Porque se não tiver o tipo, como é que eu vou saber que esse documento, que documento é esse? Por quanto tempo tem que guardar esse documento? Tem que ter o tipo. Que documento é esse? É um ofício, solicitação de patrocínio? É uma ata de reunião da diretoria? O que é? Tem período? Tem datas limites? Sim, até porque é tabela de temporalidade. Tempo. Tem prazo de retenção, que é a mesma coisa de prazo de guarda? Tem. Tem grau de sigilo? Nada a ver, tem nada a ver com grau de sigilo. Grau de sigilo não tem lá na tabela de temporalidade, tem nada a ver. Tem destinação? Tem. Eu acabei de falar nas questões. Destinação. Ele é um instrumento de destinação. Então o que está errado aí é o quê? Grau de sigilo. Tem nada a ver com tabela de temporalidade isso aí, tudo bem? Então a questão tá aí, ó, letra D, grau de sigilo. Gente, um abraço e até a próxima.